Olá, viajante! Esse é o Viajando na Maionese, um podcast onde conversamos sobre destinos, gastronomia, dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou apresentador deste podcast. Eu sou Leda, também apresentadora. Vamos viajar na maionese juntos? Para você que está ouvindo esse episódio na estreia, hoje é dia 25 de fevereiro. Hoje nós vamos falar sobre Curitiba. Coincidência, não tem nada a ver com Carol Conká, hein? Foi uma grande coincidência, não tem nada a ver com Paredão. A gente já tinha, desde do começo da temporada, dizendo que depois do carnaval a gente ia fazer um episódio sobre Curitiba. Aí calhou de ser justamente na semana que Carol Conká foi eliminada. Tcharam! É, jacaré. Não é jacaré não, é jaque só. Pois é, então você vai poder hoje, no episódio de hoje, descobrir tudo o que você precisa conhecer na cidade de Carol Conká. Cruzar com ela é uma outra história. Eu acho que a maioria da população brasileira não quer cruzar com ela. Pois é, né? Mas se você for um fã de Carol Conká, pode ir lá em Curitiba, de repente você encontra com a moçoila. Sim. Mas vamos a Curitiba, que é uma cidade linda. Vamos lá. Bom, Curitiba é uma cidade linda, as pessoas chamam Curitiba... Os curitibanos chamam Curitiba de CWB. É, uma siglazinha. E o próprio aeroporto é conhecido como CWB. Exato, seria como você morar no Rio de Janeiro e falar, eu moro no GIG. Cada cidade com os seus costumes, né? Eles têm esse costume, então, ok. Pois é. Mas o aeroporto de Curitiba, que é o CWB, não fica em Curitiba. Ah, amor, para... Vamos falar sobre Curitiba? Vamos, então se você for de avião, você não vai comprar a sua passagem para Curitiba. Você vai comprar a sua passagem para São José dos Pinhais. Mas se você digitar lá Curitiba, ou se você pedir pro seu agente, ele vai comprar para Curitiba e ele sabe direitinho qual é o aeroporto de destino. Isso, da mesma forma que se você for para São Paulo e não for para Congonhas, todos os outros aeroportos não são em São Paulo. Ou seja, Cumbica é em Guarulhos. E tem o de Campinas. Isso, e Viracopos é em Campinas. Então vamos lá. Vamos lá. Chegando no aeroporto de Curitiba, a gente saiu do Rio, nós fomos de Azul. Nossa viagem para Curitiba foi de Azul. A gente pegou um avião bacana, você lembra? Claro que eu não lembro qual avião a gente pegou um A320 com Wi-Fi. Ah, não. Eu lembro que era legal, mas eu não lembro o nome e o número do avião. Ele tinha Wi-Fi grátis. Sim. E ele tinha, claro, isso é normal para todos os aviões da Azul, programação ao vivo. Que é ótimo. Esse voo é muito pequeno, né? Então não seria um transtorno não ter. Mas em voos grandes é um espetáculo isso. Então você vai ter em todos os voos da Azul, você vai ter TV grátis, TV ao vivo. E esse avião não são todos. Esse que a gente pegou, ele tinha Wi-Fi grátis durante todo o voo. Espetáculo. O álcool em gel da Azul você gostou também? Sim, é bom. E a gente foi de A320. A A320 é um avião super confortável, bem bacana. A gente não tem nada a falar de mal do A320. A gente foi o espaço azul, que é aquele que dá maior espaço entre as pernas. Mas é uma opção sua, tá? Se você quiser viajar sem ser no espaço azul, não tem problema nenhum. Chegando no aeroporto, você tem algumas opções para ir para a cidade. Você pode ir de ônibus executivo. Sabe quanto custa o ônibus executivo? Não. R$12. Barato. Ou você pode ir de Uber ou de 99, enfim, de aplicativo. Sabe quanto sai uma passagem? Ali para nossa, onde estava o nosso hotel, de uma passagem não, uma viagem? Quanto? R$22, R$23. E é bem distante. Então eu e você daria 24 no executivo. Sim. Não é muito melhor ir de Uber? Sim. Então Uber é uma boa opção. E pegamos um motorista bem simpático do Uber. Isso. Você lembra no aeroporto que a gente viu aquela funcionária da TAM arrumando as malas na esteira? Você ficou impressionado. Não foi? Eu nunca vi isso na minha vida. A mala cai na esteira, a funcionária da TAM vai lá, pega a mala e arruma a mala. Todas elas simetricamente arrumadas na esteira. O Lincoln ficou chocado com aquilo. Então é isso, bacana. Já começa a organização da cidade pelo aeroporto. A visão que a cidade passou já foi boa, porque a organização já começava na esteira da TAM. E o aeroporto estava super vazio. Super tranquilo. Bem tranquilo. A gente chegou no dia
9h30, se eu não me engano. A gente chegou de manhã. Chegamos cedinho. A gente chegou 9 horas. Aí a gente chegou cedinho em Curitiba. Aí pegamos o Uber. E fomos direto pro hotel. A gente ficou... Mesmo sabendo que o check-in era só 2 horas da tarde. Aí a gente falou, vamos deixar... lá, a gente deixa as malas na recepção, e vamos dar passear, uma volta. né? Uhum. A gente ficou hospedado, você lembra, no bairro? Batel. Isso, a gente ficou hospedado no Batel. Foi uma escolha que a gente fez por causa da localização, que é uma localização que a gente considerou bacana, e era muito fácil para poder acessar centro histórico, shopping. A gente tinha do lado do nosso hotel 2 shoppings, né? Bem pertinho, que é o Shopping Curitiba e o Shopping Estação. Fora dos supermercados, farmácia, tudo perto. Isso, muito bem localizado. E aí... chegamos no hotel só para deixar a mala. Aí a recepcionista simpática, gente boa, comunicativa, falou, não, deixa eu ver se o quarto já tá liberado. E o quarto já estava liberado. E eles liberaram o quarto pra gente 9h30 da manhã, sem custo adicional. Exatamente. Foi, assim, uma surpresa grata, né? Sem contar que eu comprei o hotel sem o café da manhã. E liberaram o café. E liberaram o café da manhã também, sem custo adicional. Adoramos o hotel que a gente ficou. E a gente ressaltou, eu acho que o nosso pacote não tem café da manhã. Aí ela, não, tá aqui que tem café da manhã. Não tá nada escrito, não está escrito. Quando não tem café da manhã, eles colocam sem café. Como no seu não tem observação nenhuma, o default, o de praxe, é ter o café. Então vocês podem tomar o café. Então, tá bom. Tínhamos direito a café. Mas não tinha. Eu fui checar na tarifa que eu comprei e não tinha café da manhã. Tá, mas acabou que a gente só tomou café lá 1 ou 2 vezes. Uma vez Uma vez só. A gente só fez o jus pra, tipo, não contrariar a menina que foi tão simpática e tão solícita e tão receptiva. Isso. E depois a gente explica por que nós não tomamos café outras vezes no hotel. Por que foi uma vez só. A gente não vai falar o nome do hotel que a gente ficou? Sim, pode falar. Nós ficamos no 4 Points by Sheraton, Curitiba. Eu ia falar Four Seasons. 4 Points by Sheraton, que é do mesmo grupo que é dono do Radisson. Que eu adoro. Curitiba também. Eu adoro o Radisson de Orlando. Na verdade é o Radisson Lake Buena Vista que você gosta. Tá bom. Que não é em Vocês Orlando. entendem? É na Flórida, tá, Isso. gente? Meu marido é muito detalhista. Não é virginiano, é um ariano. Não tem diferença? Então, Lake Buena Vista é outra cidade, não é Orlando. Tá bom. Bom, mas tudo bem. Se a Disney fica em Orlando, quando na verdade fica em Kissimmee, que os brasileiros insistem em chamar de Kissimmee... Que eu acho bonitinho. Ele tá engraçadinho hoje, o Lincoln tá muito engraçadinho. Vamos ao ponto, amor. Vamos. Então, tá falando do hotel. Então fala. Chegamos no 4 Points by Sheraton e fizemos o check-in antes do horário. Foi dado um early check-in, bem early mesmo. Bem early. A gente subiu pro quarto, o quarto ok. Nada assim, né? Ok, mediano. É porque assim, eu não gosto de quarto com carpete. Eu entendo que Curitiba é uma cidade mais fresca, mais friazinha, mas eu não gosto de quarto com carpete. O quarto tinha carpete. O tamanho do quarto era o tamanho de uma cama queen, mais 2 mesinhas laterais e um lugar para uma poltrona, ponto. E escrivaninha? E uma escrivaniazinha, ponto. E o banheiro já estava precisando, eu acho que o quarto inteiro já estava precisando de renovação. O banheiro estava, assim, com pontos de mofo, isso me incomoda um pouco. Não era falta de limpeza de jeito nenhum. Estava bem limpo o quarto, mas precisava de renovação. Sim. Outro ponto, já que a gente vai falar dos pontos negativos, que positivos são vários, mas já que a gente está falando dos pontos negativos agora, o outro foi com relação à piscina. Verdade. Tentamos usar apenas um dia a piscina, né? Que é uma piscina aquecida, então ela é uma piscina coberta. Quando a gente chegou na piscina, tinha pelo menos umas 20 pessoas. Não diria tanto, mas... É que eu achei tão cheio, porque a piscina é pequena. E assim, não tinha como continuar em isolamento não, distanciamento social
numa piscina com tanta gente. Então a gente se deu eu me dei o trabalho de pegar, vestir toda a roupa, descer. Aí chegou lá, Não ficamos. Meia volta, voltamos, nem entramos. Porque assim, na piscina você já fica sem máscara. Eu acho que tinha umas 4 famílias ali. Umas 15 pessoas tinham. Por aí. De 12 a 15 pessoas. Mas a gente... Aí a gente abortou sem Abortou piscina. A missão piscina. Não usamos a piscina do hotel. Né? E não voltamos um outro dia pra piscina. Sim. Mesmo porque a gente foi pra aproveitar Curitiba e não pra aproveitar a piscina, certo? Verdade. Porque piscina a gente tem no Rio de Janeiro. Isso aí. Não que a gente tem mar, né, aqui também. Então a gente tem piscina dos outros pra usar. Sim. Não a nossa, tá? A gente não tem piscina, viu? Gente, a gente Ela não tá tem falando piscina, que no Rio tá? a gente tem piscina, não. A gente tem a piscina dos outros. Então a gente chegou no hotel e aí a gente fala o seguinte: para se locomover em Curitiba, quais as opções que você considera? Assim, en passant, de cabeça, pensando, você vai pra Curitiba amanhã, como é que você vai se locomover em Curitiba? A minha primeira opção com você foi alugar um carro, né? A segunda que a gente viu que é bem viável, Uber. Ônibus também tem uma rede bem boa, pelo menos a gente visualizou que sim, né? Você leu o roteiro? Não. Por que é pra eu ler? Não, É porque assim, gente, deixa eu falar, tem vezes que eu tenho roteiro e tem vezes que ele me, assim, coloca de lado. Eu não vejo o roteiro pra gente fazer o podcast. Então tá, lê só a primeira frase do roteiro. Assim, como se locomover pela cidade. Isso. A pé, de ônibus, na linha de turismo e de carro. Foi o que eu falei. Exatamente, por isso que eu perguntei se você leu o roteiro. Eu não tinha lido, gente, porque ele, assim, a gente tá gravando, ele me entregou esse roteiro tem 5 minutos antes de gravar. O roteiro tem 1, 2, 3, 4, São 8 páginas. 5, 8 páginas. 8 laudas. Logo, eu não li. Gente, vamos lá. Dessas opções de locomoção por Curitiba, a gente provou andar a pé, a gente provou. Provamos. Experimentamos. Utilizamos. De carro, a gente usou Uber. Sim. Só não usamos o transporte público. Sim. Perfeito? Perfeito. A gente viu a linha do turismo, a gente até olhou, viu como é que ela funciona, mas como nós já tivemos experiências não muito boas em ônibus desse roll-in, roll-off, por aí, a gente optou em não utilizar o serviço de Curitiba. E assim, o preço desse serviço é R$50, eu tô vendo aqui no roteiro. Ok. É R$50 por pessoa e vale por 24 horas. A gente viu que, então a gente gastaria R$100 em 24 horas. Isso. R$100 a gente não gastou nenhum dia que a gente andou de cima para baixo de Uber. Logo, o Uber vale muito mais a pena. Sim, né? Mas porque o Uber fica lá 7, 10, Sim. 15 no máximo. Sim, a gente gastou muito menos. Muito menos. Então vale mais a pena. E olha que a gente pegou o Uber pra ir pra Santa Felicidade. Enfim. Sim, lugares longe. A longe. gente rodou adoidado de Uber. Sim, na nossa vivência, Uber foi a melhor opção. É isso aí. Então, esse ônibus de turismo, ele funciona só das 9 às 5:30 da tarde, tá? E não funciona segunda-feira. Não, ele não funciona de segunda. Quase nada funciona de segunda em Curitiba. E detalhe, quase nada tem funcionado de domingo também, né? Pois é. Mas a gente já chega lá. Ele tá dando spoiler dentro do próprio podcast. O intervalo entre os ônibus, né, desse ônibus de turismo é de meia hora. Teoricamente. E tem que ficar atento para o último horário, que é 5:30. Então, dependendo do horário, se você for pegar o das 5:30, é só de determinado ponto. Dali você já não encontra mais, porque ele encerra. E se você for de Uber, você não fica restrito a essa questão de horário, mesmo porque tem parque lá em Curitiba que fica aberto até 9 horas da noite. Sim, mas você encontra o horário de saída dos ônibus em cada ponto da parada no site da Urbis. Isso, também tem o horário que passa em cada ponto. Eu falei 9 horas, não tem parque, fecha 10 horas da noite. O Lincoln vai deixar o link da Urbis na descrição, né? Isso. Na página desse episódio, no site do Viajante Rei, você vai encontrar o link de todos os lugares que a gente cita aqui no programa. Todos os lugares, todos os serviços que a gente cita nesse episódio. Criança até 5 anos não paga para andar nesse ônibus de turismo.
E o ônibus não é pet friendly. Mas pode transportar carrinho de bebê e bicicleta. Se tiver o adesivo do carrinho de bebê, o adesivo da bicicleta no ônibus, Ok. que não são todos. Sim. Então tem aquela história também, né? Aí você passa o ônibus, esse não tem adesivo. Faz parte. São escolhas. Ele roda bem, tá? O trajeto que esse ônibus faz é dos principais pontos mesmo de turismo, então eu acho que o que vale a pena você fazer a conta, ver quantas pessoas que vão utilizar o ônibus. Se você for viajar sozinho para Curitiba fazer mochilão, talvez valha a pena você pegar esse ônibus. Não vale a pena você andar de Uber ou de, sei lá, alugar um carro. Agora, se você estiver em família, considere essas outras duas opções. Tanto alugar um carro, quanto andar de Uber. Mesmo porque dá para você pesquisar preço, a gente ajuda vocês. Se precisar de ajuda, viajante, entre em contato com a gente, contato@viajanterei.com.br. A gente ajuda você a escolher carro, não entrar em pegadinha. Porque assim, o maior receio que eu vejo que as pessoas têm ao alugar um carro é assim, vou alugar um carro, vou chegar lá na hora de retirar um carro, vou descobrir que eu tenho que pagar mais não sei o que de seguro, que não está incluído aquilo, que a quilometragem eu tenho que pagar tantos reais por quilômetro que eu rodo. Na hora que eu fui entregar o carro, disseram que tem um risco lá que não tinha na hora que eu fui pegar. Enfim, a pessoa tem uma série de receios. Então, para você fugir desses problemas, entre em contato com a gente vai ajudar você a escolher seu carro numa locadora de confiança, sem pegadinha. Tanto que a gente me lembra uma vez que a gente alugou o carro que a gente teve problema. Nenhum. Por quê? Porque você pesquisa, né? Muito bem, é aquela história, saber o que tá fazendo. Eu acho assim, quando a pessoa não tem muito hábito de viajar, eu acho que é sempre bom contactar um agente de viagem, que ele vai te auxiliar na escolha do hotel, porque se você fica num hotel distante, às vezes é o mais barato, mas não compensa na hora do transporte. Ele vai te auxiliar no aluguel de um carro e ponderar, é melhor carro, é melhor Uber, e o Viajante Rei, o Lincoln, ele pode te ajudar nisso. Muito bem. E se você não precisar de ajuda, uma outra dica aqui, você tem um aplicativo da Urbis que você pode baixar, tanto para iPhone quanto para Android, em que você consegue acompanhar em tempo real a posição desse ônibus da linha de turismo. Que é o Curitiba 156. Isso, é o aplicativo Curitiba 156. Mas é aquela história. Ele já ia falar, não. É que tem um 46 no Rio de Janeiro, eu achei que você estivesse confundindo. Não, eu estou 46 lendo. Daqui. Eu estou lendo o seu roteiro. A gente também vai deixar o link tanto para o Google Play quanto para a Apple Store para você poder baixar esse aplicativo. E um outro lugar que tem uma fonte de informação muito profunda de Curitiba é o turismo.curitiba, que é um site da prefeitura com informações de cada um dos lugares. Gastronomia, hotéis, museus, atrações, parques, bosques, enfim, você vai encontrar no site da prefeitura. Muito bem. E tem o ônibus normal, né? Sim. Ônibus de linha também. Sim. Lá, Curitiba tem uma rede que chama Rede Integrada de Transporte, ou RIT, e você vai pagar R$ 4,50 se você for usar esse RIT urbano, o convencional, e tem uma linha circular que anda no centro de Curitiba, que essa é um pouquinho mais barato, custa R$ 4,00. Então você já sabe quanto custa o ônibus para você andar no centro ou andar na cidade. Agora a pergunta que não quer calar, por que a gente foi passar o Réveillon em Curitiba? A gente foi passar o Réveillon em Curitiba porque a gente queria um lugar calmo, tranquilo, fora do lugar tradicional de Réveillon no Brasil. A gente queria ficar num lugar sem aglomeração. Isso, porque a gente mora numa cidade que quando alguém pensa em Réveillon, o primeiro lugar que vem na cabeça é Rio de Janeiro. No Brasil é Rio de Janeiro. Então pensou em Réveillon, no Brasil... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Copacabana. Aí a gente saiu do Rio de Janeiro e foi pra Curitiba pra ter uns 5 dias de paz. Porque é o último lugar que a pessoa pensaria em passar o Réveillon. Exato. E o nosso Réveillon foi ótimo. Foi ótimo. E aí também a gente queria um lugar que tivesse muitas opções de visitar, de lugares turísticos que fossem ao ar livre. E Curitiba é uma cidade que é repleta de parques. E parques super bem cuidados. Mentira? 100% verdadeiro. Então foi uma dos quesitos que a gente escolheu Curitiba. De graça.
E de graça, verdade. Porque tem essa história, né? Você vai visitar os parques normalmente por aí, cobra ingresso. Sim, Curitiba, a grande maioria não cobra. Eu acho que nenhum, todos. Nenhum. O único que cobra não é parque, né? Sim. Que a gente não foi. Chegando em Curitiba, a gente vai falar dos parques depois, mesmo porque a gente tem certeza que esse programa não vai caber em um único episódio. A gente, claro que vai ter que dividir em 2, né? A gente já passou dos 20 minutos, nem começamos a falar ainda, foi só uma introdução. A gente foi fazer um passeio pelo centro histórico, passear pelo centro da cidade mesmo. A gente fez isso a pé, nós saímos do nosso hotel e fomos caminhando até o centro de Curitiba para andar lá naquela região. Colocamos um tênis confortável, uma roupa confortável e fomos. Exatamente. Você lembra o primeiro lugar que a gente foi? Foi na Pampam. A gente parou para tomar café na Pampam. Foi a primeira coisa que a gente fez em Curitiba. Poxa, então, olha só, que legal. Já vai começar a falar do teu lugar preferido? Sim. Você não lembra disso? Que a gente chegou, não tinha comido nada no avião, porque não pode, né? Não estão servindo nada. A gente já chegou no hotel, claro, que a gente já ganhou um check-in super cedo, sem pagar. A gente não nem cogitou de perguntar se ainda tinha café da manhã. E aí a gente saiu, porque a gente estava morrendo de fome. E a gente foi comer na Pampam. Eu não lembrava que tinha sido no primeiro dia. Mas agora eu descrevendo, você lembra? Sim, agora eu lembro. O que é Pampam, gente? Pampam é uma padaria artesanal. Ela é toda a fermentação de natural. Todos os pães dela, de tudo dela é natural. E ela é uma padaria deliciosa. Não vai esperar aquela padaria paulista. Não. Que você entra enorme, com aquela variedade, 500 mil tipos de pães na vitrine, não. 50 mil mesas, café da manhã continental, não. É um lugar mais intimista, são poucos tipos de pães, são poucos tipos de doces, mas o que tem é de extrema qualidade. E são pouquíssimas mesas, eu acho que são 4, 5 mesas. A gente não chegou a visitar outra loja deles. Não, que a gente foi. Só essa, né? E essa tinha 1, 2, 3, 4, 5 mesas. E assim, tudo que a gente provou nos dias que a gente foi, a gente amou. Não teve uma coisa que a gente falou, mais ou menos. Mais ou menos. Poderia ser melhor, poderia o coração desfolhar melhor, poderia ter mais chocolate, poderia o queijo derreter mais. Nada. Fora o atendimento. Fantástico também. Bom, eu não vou falar mal de onde a gente mora, não. Acabou que a gente tinha direito ao café da manhã no hotel. A gente tomou um dia de café da manhã no hotel. E todas as vezes que a gente pôde ir na Pampam, que a Pampam estava aberta, Pampam Pães, a gente foi. A gente não quis outra opção. A gente optou por comer o café da manhã nos outros dias na Pampam. Vamos lá, nós ficamos o quê? 4 dias em Curitiba? Sendo que a gente desceu pra Morretes, né? Sobraram 3 dias. 3. Dois a gente foi na Pampam, um foi no hotel. O do hotel a gente foi porque, poxa, vamos conhecer o café da manhã do hotel, né? É bom. Normal. Café da manhã de hotel. Já vi muitos piores. Sim, já vi muitos melhores. Mas a Pampam, eu deixo meu selinho de aprovação. Eu não conhecia a Pampam, não fui eu que descobri a Pampam. Quem descobriu a Pampam foi a Leda. Como que você descobriu a Pampam? Quem descobriu a Pampam não fui eu também. Eu sigo um Instagram que é @receitas de temperos. Um Instagram de receitas que a Sandra... Isso, que é uma digital influencer, né? Sandra, né, o nome dela? Que era do Aprendiz Influenciadores. Mas eu já conheci ela muito antes do Aprendiz, eu seguia ela. E ela se mudou há pouco tempo, ela morava em São Paulo, ela foi pra Curitiba e ela foi um dia nessa Pampam. E eu fiquei encantada com o conceito dessa padaria. Porque é uma padaria conceito, né? Assim, ela não é o que o Lincoln acabou de falar. Não tem milhares de pães, não tem milhares de doces, não tem nada de muita oferta de produtos, mas todos os produtos são deliciosos e feitos com muito amor. Você vê a pessoa que está dentro lá da padaria, da panificação, você vê ele fazendo, moldando tudo e você vê que é com amor. Cada pão, ele tá ali dedicado àquele pão. Então, assim, não tem como dar ruim. Não tem como sair uma receita ruim. E é maravilhosa.
Eu comi um croque monsieur. E aí eu cheguei lá, vi o croque monsieur. Isso me remeteu à francesinha. Eu falei, não, vou comer um croque monsieur. E aí pedi um croque monsieur. Nós dividimos. Você imagina um croque monsieur de croissant. Aí nós dividimos. Eu e Leda e eu. Eu acho que dava pra ter comido um sozinho. É muito bom, porque não é pesado, é leve. O folhado desmancha na boca, não é aquele amanteigado. Eu não sei. Assim, a nossa dica. Você vai pra Curitiba, reserve um dia do seu café da manhã pra ir na Pampam. Com calma. Porque é um lugar gostoso de você sentar e apreciar um café da manhã. Isso. Eu também acabei comendo a banoffee, né? Ele comeu uma eclair de banoffee. Eclair de banoffee. Vocês imaginam como que não é um negócio, né? É maravilhoso. Mas esses não são os pratos principais. Na verdade, existe um pão, que é o pão chefe da casa. Que é o croissant de chocolate. Que é o croissant de chocolate. Ele é recheado com aquele chocolate belga. Calebo. Esse aí. Eu acho que é o calebo mesmo. É isso aí. Então ele é na medida certa. Não é muito e não é pouco. Ele é do tamanho da sua boca. Sim, mas não adianta a gente aqui ficar deixando as pessoas com água na boca. O nosso objetivo é, quando forem a Curitiba, visitem a Pampam. E comam o croissant de chocolate. Isso aqui não é um publi, tá? Só para deixar bem claro, não é publicidade. A gente não ganhou um centavo para fazer o anúncio da Pampam Pães. Mas é um lugar que vale a pena. Depois da Pampam, nós caminhamos até o centro. A gente foi lá na Boca Maldita. Você lembra da Boca Maldita? Lembro. Que é um calçadão, né? Chama a Boca Maldita porque ali havia uma confraria, que um pessoal de uma confraria se reunia, que eram os cavalheiros da Boca Maldita de Curitiba, para falar sobre assuntos aleatórios, que era uma confraria. Confraria se fala assuntos aleatórios, certo? Certo. E ela fica ali no calçadão da Avenida Luiz Xavier, entre a Praça General Osório e a Rua 15 de Novembro. É no centrão de Curitiba mesmo. É um lugar legal para caminhar. A Leda não ficou com medo, embora um ponto negativo. Eu não sei se é em função da pandemia, mas o centro de Curitiba está lotado de moradores de rua. Sim. Tem muitos moradores de rua. Na maioria das vezes, eles só pedem alguma coisa, não incomodam ninguém. Mas, como aqui no Rio de Janeiro, muitos moradores de rua não são moradores de rua, são marginais que aproveitam para assaltar as pessoas, aí a gente tem aquela história, gato escaldado tem medo de água fria. E fora que a grande maioria dos moradores verdadeiros de rua daqui do Rio de Janeiro, a gente já conhece. Eu, principalmente, que ando a pé no meu bairro de cima para baixo. Então eu já sei, aquele fica ali naquele canto, aquele não faz nada, aquele não sei o quê. Em Curitiba não, a gente não é da cidade, então não sabe, não conhece, né? Uhum. Com as pessoas que a gente conversou, eles falaram que a maioria desses moradores de rua são importados. Não são de lá e acabaram indo para Curitiba porque a gente vai onde tem dinheiro, onde se ganha alguma coisa, né? Então se eles estão lá é porque as pessoas dão. Certo. E a gente caminhou ali, aí entrou numa lojinha, entrou em outro comércio de rua, fica ali. Essa região aí da 15 de novembro foi onde teve o primeiro calçadão. Parece que na época que construíram o calçadão, o pessoal não gostou muito, teve revolta lá. Inclusive teve até a revolta dos parafusos, se eu não me engano, acho que o nome era esse. Os comerciantes ficavam bravos porque achavam que fechar a rua ia acabar com o comércio. No fim, virou o lugar principal, né? Hoje as pessoas querem ter calçadão. Aí nessa região do centro também tem uma rua 24 horas, que a ideia era muito bacana, mas hoje ela tá meio que abandonada. Já não é mais 24 horas. Já não é mais 24 horas, mas a prefeitura está estudando revitalizar ali também. Dali a gente foi passear no centro histórico mesmo, onde fica ali. E antes de chegar lá, a gente passou na Praça Tiradentes, que é o marco zero da cidade. Esse foi a maior concentração de moradores de rua por metro quadrado. A gente entrou na igreja, né? Fomos lá passear, conhecer a igreja, bonita igreja. Mas, que é a igreja matriz. Sim, mas o pior foi quando a gente subiu ali a ladeirinha pra ir. Isso, que é nessa parte do centro histórico mesmo, onde nasceu Curitiba. A gente subiu uma ladeirinha, não sei o nome, né?
que aí a gente tava se encaminhando pra visitar o bar do Alemão. Bar do Alemão. E é um largo que tem ali. Acho que é o Lago da Graça mesmo. Eu me senti no filme, na série Walking Dead, porque eram muitas pessoas de rua e a grande maioria com drogas, não sei, eu acho, na cabeça. Ali eu fiquei meio esquisito, sabe? Eu não me senti super à vontade, não. Não foi? Foi sim. Aí a gente se encaminhou para o Bar do Alemão. Era cedo? Era tipo meio-dia? Sim, era, mas a gente não ia deixar de passar e experimentar o submarino. Isso mesmo, o que é o submarino? É um chopp, é uma caneca de chopp que vem com uma canequinha de Steinegger. Que antigamente as pessoas furtavam, e aí o dono resolveu fazer para as pessoas furtarem conscientemente, com consentimento do restaurante. Isso é um roubo consentido, é um furto consentido. É um furto consentido e você leva para casa essa canequinha. E por incrível que pareça, eu não gosto de chopp, eu não gosto de cerveja, eu não gosto de nada disso. Mas não sei, a bebida que eles misturam com o chopp, eu gostei do chopp. Pois é, o Steinegger é amargo, né? Pois é, mas eu gostei. Vai entender. Então, reza a lenda. Vamos dizer se é uma lenda inventada ou é uma lenda verdadeira, que um grupo de pessoas estava lá nesse bar bebendo cerveja e eles pediram chopp, e eles pediram uma dose de Steinegger e o pessoal assim, já meio altinho, depois de umas e outras, deixou cair a dose de Steinegger, o copinho de Steinegger dentro do copo de chopp. E aí já com algumas na cabeça, tomaram isso aí mesmo. Não, pode deixar, garçom, deixa aqui, não tem problema não. E aí meio que isso acabou virando modinha, então as pessoas começaram a pedir de propósito, e aí... E agora esse bar Como o copinho era bonitinho, que era aquele copinho pequenininho, e aí eles... É uma canequinha em miniatura. Na época, então, era um copo. Agora é uma caneca. Agora é uma canequinha, a canequinha vem com o logotipo do bar e você já leva pra casa. Sim. A gente aproveitou também pelo horário e já fomos almoçar. A gente beliscou, né? Pra não tomar o... É um pré-almoço. Porque a gente pegou um prato e dividiu... Que já era no horário do almoço, a gente acabou pedindo um prato executivo. Foram 3 salsichões. Foi um prato de salsicha. Era uma salsicha uma batata branca, rústica. Com batata, bom preço. E o prato bem gostoso. Dá pra comer lá, não é caro. Não é caro. Aliás, nada em Curitiba é caro. De alimentação. Não. É tudo muito legal. Preço justo. Muito preço justo. E aí a gente saiu de lá, alimentado. Não, mas tem que falar mais de lá. Ah, sim? Isso, tem lá dentro do Bar do Alemão, eles ampliaram, tem uma parte, desce, que era uma antiga fábrica, uma antiga loja de ferragens. Ainda tem lá a parede com aquelas gavetas onde guardavam os parafusos. E é muito legal você visitar lá embaixo. É bem grande e um lugar bem bonito. Aí eu acho que foi o lugar, depois do Bar do Alemão, a gente caminhou até, acho que o lugar que você mais gostou no centro. Já não sei. Passeio Público. Passeio Público, que é o dos passarinhos? Exatamente. Gostei mesmo. O Passeio Público foi o primeiro parque de Curitiba. Sério? Sério. Ele, inclusive, se chamou Um Dia Jardim Botânico. Teria mais a ver, né? Teria mais a ver com o zoológico. Ele foi inaugurado em 1886. Sim. Ele tem a entrada dele, que é bonito, você já chegou a ver? Você lembra? Lembra daquela entrada, aquele arco ali? É um arco. Pois é, ali, na verdade, é uma cópia do portão do cemitério de Cães de Paris. Muito chique. Muito chique. Ele funciona de terça a domingo, das 6 da manhã até às 6 horas da tarde. Agora, por que o passeio público é tão legal? A gente tem um passeio público aqui e não é tão legal, porque aqui não tem bichinho. Não é só bichinho, não é só bichinho. Nosso passeio público foi reaberto há pouquíssimo tempo, né? A gente tem que fazer um novo episódio do que fazer no Rio de Janeiro. Até porque o novo prefeito está tentando revitalizar muitas coisas, né? Isso é uma verdade. Mas por que o passeio público de Curitiba é tão interessante? Como a gente foi no final de ano, ele é super bem cuidado, isso é um fato. E ele tinha um teatrinho virtual. Teatro Boticário. Boticário. Para as crianças, e acaba que adulto senta e fica vendo. E chama Teatro Boticário porque é do Boticário. Porque é do Boticário, né? E é um espaço que o Boticário tem
de teatro em outro lugar que ele pegou e criou um ali, um virtual. Aí é o tal do Dr. Botica Botica, isso aí. Que fica fazendo lá o teatrinho, que é um cinema, né? E aí tem a apresentação de coral, é bem interessante. Como na época de Covid, tá tudo virtual, então é um telão que apresenta essa apresentação. Sim, e os bancos para você sentar são super espaçados, coisa e tal. Além disso, tem vários viveiros, né? Vários viveiros. Assim, aves desde papagaios e araras comuns. Tem dois viveiros centrais, sim, separados, mas centrais, com aves diversas. Tem lá os flamingos que não são flamingos. Que tem um nome diferente. Que tem um nome diferente. Porque flamingo é rosa, eles são mais avermelhados, é um outro nome, é uma outra espécie. Eu esqueci o nome, tem lá no Parque de Foz do Iguaçu mesmo. Ele vai botar na descrição o nome do pássaro. Você tem lá pomba, rolinha, enfim, tem papagaio, arara. Aves mais normais do nosso dia a dia. Normais, nesses dois viveiros centrais. E aí no fundo do passeio público você tem vários viveiros pequenos, individuais, com um monte de aves exóticas, diferentes e muito bacanas. A gente falou, vamos só passar para dar uma olhada. A gente ficou um tempão olhando uma a uma, lendo a descrição da espécie, lendo de onde que é a origem. E umas a gente não achava, porque elas têm um espaço fora, assim, tipo um quartinho que elas podem ficar fora do sol, coisa e tal. Então a gente ficava, cadê? Aí ela aparecia, a ave. Então assim, somos adultos e ficamos encantados com as aves, assim, né? Não é verdade? Sim. Você imagina uma criança como que não fica ali. E eu não vi muitas crianças ali. Não, verdade. Agora você falou em sol, esses dias estava muito quente. Esse dia que foi o primeiro dia que a gente chegou, estava muito quente. Assim, adivinha o que aconteceu no dia seguinte? Mas foi o dia que a gente reservou para andar. Mas adivinha o que acontece quando a gente chega numa cidade? O viajante não faz a mínima ideia. Será? A gente já falou. Muito, claro que eu tô sendo irônico. Tá. Choveu. Não precisa nem falar. Choveu. A gente no dia 30 a gente chegou, não choveu, tava lindo, sol, quente, né? Calor. 31 choveu, primeiro choveu, segundo. Dia 2 choveu, dia 3 choveu. E a gente voltou. Com chuva. Chegamos do Rio de Janeiro. Aí não tava chovendo? Não. Eu já ia falar, tava chovendo, não lembro. Tava abafado e quente. Pra variar. Aí tem um outro lugar ali perto que daria pra gente ir também, que a gente acabou não indo. Por quê? Porque eu não tava afim de ir. Tá bom. Mercado Municipal. É verdade. Eu achei assim. É porque a gente não ia comer nada, que a gente tinha almoçado já. O mercado municipal de lá é igual um outro mercado. Tem lá aquele monte de box com frutinhas, com carne, com... enfim. Aí a gente saiu dali e foi pra onde? Foi pro shopping. Eu gosto de shopping. A gente foi no shopping a pé ali, do lado do passeio público. Ali foi o lugar que me deu mais medinho, vamos chamar assim. Pessoal meio esquisito, assim, meu cara de Baixada do Glicério. Você não faz a mínima ideia que seja Baixada do Glicério, né? Tudo bem. Meio cara assim de... Lapa. Não sei, pode ser. Lembra que tinha um pessoal estranho? Pessoal estranho, aquela praça com um monte de gente ali, meio morador de rua também. A questão não é o morador de rua, né? Porque a gente sabe que hoje, como tá a economia brasileira, acaba que muita gente... gente legal, gente boa, não tá conseguindo, tá tendo que morar na rua, né? O problema são as pessoas que se drogam, que roubam, que furtam, né? Eu acho que esse é o problema. Isso ali, a gente foi no shopping, vamos almoçar, né? Até num restaurante, um restaurante diferente, que inclusive a gente descobriu que tem filiais aqui, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo. Era um que eu nunca tinha visto. Um italiano. Gostosinho, um italiano. Mas nada excepcional. Nada que vale a pena vá comer nesse restaurante. E depois a gente voltou pro hotel, né? Pra fazer o nosso check-in de verdade. É porque a gente tava virado, né? A gente acordou super cedo. Tem alguns outros pontos no centro que eu daria pra destacar, que é a Praça Rui Barbosa, que é um espaço de lazer, é importante pro transporte, ali onde fica o Mercado Central. Tem um monte de prédio histórico, a Santa Casa fica lá. O nome Rui Barbosa por causa do baiano, né, o nosso Águia de Aia, o patrono do Senado, que é
que é a Rui Barbosa. O Museu Ferroviário, que fica no antigo prédio da estação de trem e que hoje abriga esse museu que conta a história da ferrovia que liga Paranaguá até Curitiba. O museu é anexo ao Shopping Estação, onde está o Teatro do Dr. Butica e o Teatro Regina Vogue. Esse a gente foi. A gente não conheceu o museu, mas a gente conheceu o Shopping Estação. Sim. Não é? Certo. Tem o Teatro Paiol, que é do começo do século passado. Ele chama Teatro Paiol porque era um paiol de pólvora lá. Ele foi restaurado. Ele lembra... Ele é redondo, ou seja, você lembra? Meio cara de romano. Tá fechado, a gente não visitou, não. É um teatro de arena. Ele foi inaugurado com o show do Vinícius do Toquinho. E, inclusive, o Vinícius até fez uma música em homenagem a esse teatro, Teatro Paiol. A gente não visitou o Teatro Paiol, infelizmente. Apesar que, assim, muita coisa estava fechada. Sim. Na cidade. E ainda está. Então, é importante que quando você for, antes de visitar os lugares, verifique se está aberto ou não, para você não chegar lá e ficar decepcionado com a cara na porta, vamos chamar assim. Né? Tem o Centro Cívico também. Centro Cívico por quê? Porque é onde fica o Executivo, onde fica o Legislativo e onde fica o Judiciário. Ele foi implantado nos anos 50, mais precisamente em 53, quando foi o centenário de emancipação do Paraná. E hoje está a sede da Prefeitura de Curitiba, ali no Centro Cívico. Certo? Certo. Acho que no centro que dá para fazer de caminhada são esses lugares. Alguma outra observação do hotel? Não. Não tem nada mais para falar do hotel. A gente não jantou no restaurante do hotel nenhuma vez. A gente só aproveitou o Réveillon. O nosso jantar de Réveillon foi no hotel. No dia seguinte da nossa chegada. A gente chegou no dia 30. No dia 31 a gente tomou café da manhã no hotel. Como a Leda já falou, o café da manhã normal. Não foi um café da manhã ruim, mas também não é um café da manhã maravilhoso. O que é legal salientar nessa época de pandemia é um café de buffet, né? Isso. Mas antes de você se servir, pedem para você higienizar a mão, colocar a luva e utilizar a máscara durante o trajeto do buffet. Quando você chegar na mesa, você pode tirar sua máscara e comer normalmente. As pessoas que a gente viu lá no café da manhã estavam todas respeitando direitinho. Não me senti inseguro no café da manhã. O único problema é a luva. A luva não cabe na mão do Lincoln. Que são aquela luva descartável de plástico, não é luva de látex. E elas são no tamanho único, né? E a minha mão é pequena. Eu tive que servir o Lincoln, porque ele não dava. Ele estourou 2 luvas. Eu falei, não, deixa que eu te sirvo. Né? Tem alguns hotéis que tem um serviço meio à la carte, né? Você marca o que você quer e aí o garçom pega e traz na sua mesa. No caso ali do Four Points, não. Do Four Points é um buffet e você vai lá e se serve. Muito tranquilo. No nosso Instagram você tem lá o vídeo, é só você procurar lá em Curitiba, que você tem lá nos destaques, a gente mostra como que é o café da manhã. Exato. Pra gente encerrar esse primeiro episódio e no segundo voltar com os parques e museus que a gente visitou ou indica para visitar, você quer falar da nossa ceia? Eu acho que é bem interessante. Bem interessante. A gente, antes de ir para lá, a gente consultou o hotel para ver se eles iam fazer uma ceia. Por quê? Porque o que acontece? O estado do Paraná, ele tá numa fase que vai e volta de quase lockdown, vamos chamar assim. Então teve alguns decretos do governador e do prefeito que suspendia reuniões, suspendia funcionamento de restaurante, de funcionamento de hotel com capacidade reduzida, museu fechado. Então ficou meio uma incógnita se ia ter ou não ia ter algum lugar que a gente pudesse passar o Réveillon. E sem contar também algum lugar que a gente pudesse passar o Réveillon nos sentindo seguros. Sim. Porque não adiantava nada passar o Réveillon num lugar em que a gente não se sentisse bem, né? A gente saiu do Rio de Janeiro para não ter aglomeração, a gente não queria ir para um lugar com aglomeração. E não queria também falar, tá, ok, você pega e vai passar o seu Réveillon
com pessoas que você não conhece, não é? Você deixa de passar com a sua família para não ter risco de contaminação e você vai passar com uma pessoa que você não conhece. E essa questão a gente não encontrou lá. Então, ficou meio que na nossa cabeça, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô fazendo a coisa errada? Mas, enfim, no final das contas, para nós, a gente fez a coisa certa. Foi bem tranquilo. Não tinha ninguém perto da gente. Ninguém. A nossa mesa devia estar uns 4, 5 metros de distância das outras. Na mesa só sentou eu e o Lincoln, mais ninguém. A ceia foi super restrita, foi vendida para um grupo seleto de pessoas. Tinha música ao vivo. Tinha um casal cantando muito legal. MPB, muito MPB. Tranquilinho. O cardápio também foi ótimo. Ótimo. A ceia foi, cardápio muito legal. E na nossa mesa só servia a nossa mesa 2 garçons, uma garçonete e um garçom. Então os garçons não ficavam transitando pelo salão. Uhum. Você pôde beber? Eu bebi. Porque tinha moscatel espumante pra você? Tinha, delicioso. E ela, eu não sei, gente, a menina que atendeu a gente era tão doce. Que, assim, na seleção dos drinks, dos vinhos, das bebidas, não tinha moscatel. Tinha só espumante brute e demi-sec. E eu não gosto, porque me dá dor de cabeça, coisa e tal. Aí ela, mas a senhora não vai beber? É Réveillon. Eu falei, eu só gosto de moscatel, não tem. Ela, não, pera um minutinho. Ela foi lá dentro e ela não deixou minha taça esvaziar desde então. Assim, eu não sei como. Eu não sou de beber muito, não sou mesmo, não bebo quase. Eu não tenho noção de quantas taças eu bebi, porque ela pegava e ficava completando a minha taça. Deve ter bebido meia garrafa, mais ou menos. Mais um doce. E ela arranjou um moscatel pra mim. Eu diria que nós não, normalmente nas nossas viagens, a gente sempre fala que a gente encontrou pessoas que são doces. É verdade. Dificilmente você vai ouvir, viajante, a gente contar que na nossa viagem a gente encontrou alguém que nos tratou mal, ou alguém que foi rude, ou coisa parecida. A gente tem uma sorte. É verdade. Não é? De encontrar anjos. Né? A gente atrai. De encontrar anjos nas nossas viagens. Ela foi uma das, porque acabou tornando uma das nossas companhias do Réveillon. Eu acho que o maior exemplo disso, voltando à época pré-Covid, em Portugal, minha filha, posso lhe dar um abraço? Teve não é? A gente já contou isso no episódio de Portugal. Mas assim, en passant, foi um motorista de Uber, que era um senhorzinho, assim, ele foi deixar a gente no hotel, a gente desceu, aí ele desceu, ele falou, eu posso lhe pedir uma coisa? Eu falei, pode. Eu posso lhe dar um abraço? Eu achei uma coisa tão meiga, tão carinhosa, e que nunca que eu pensaria que um motorista de Uber iria se levantar para me dar um abraço. E isso acontece corriqueiramente, né, com a gente nas viagens. Tanto que a gente tem pessoas que a gente carrega até hoje. Conheceu em uma viagem e carrega até hoje como um amigo, né? Assim, exemplo, Mineia. É verdade, a Mineia. A Mineia é uma das fofas, uma das anjinhas da nossa vida. E ela é de Maceió, de Barra de São Miguel. Ela é bem especial. Ela tá agora em Marechal Deodoro, trabalhando. Mas ela mora em Barra de São Miguel. Então você lembra de alguma coisa do jantar que te chamou a atenção na comida? Tinha cascata de camarão, que tava uma delícia, o camarão tava perfeito. O ponto dele estava perfeito. Eu amo petisco, então todos os queijos possíveis e imagináveis. Não sei, eu comi muita coisa. Tava tudo muito, muito gostoso. Eu gostei, o que me chamou a atenção foram aqueles frutos do mar. Estavam muito bons. Marisco, lula, eu não lembro, era uma salada de frutos do mar. Tava tudo muito bom, muito feito fresquinho, né? Tudo muito fresco. Tava perfeito. Você lembra de prato quente algum? Sumiu da minha cabeça. Eu não me recordo. Lombo. Eu não me recordo nenhum prato quente. Lombo. A gente comeu. Agora sim. Pois é, né? Que maluco. Também já tem 2 meses, né? A gente tá em fevereiro, né, gente? Final de fevereiro. Mas tava tudo muito bem feito, muito gostoso. Não tava aquela comida de buffet, sabe? Aquela comida meio sem tempero, jogada assim, não. E tudo muito lindo. A ceia tava muito linda. A ceia tava muito linda. Então,
Gente, se tiver algum jantar especial lá no Four Points, fiquem à vontade. Ah, teve sorteio. Teve. A gente não deu sorte dessa vez. Todas as mesas no nosso entorno. Todas as mesas à nossa volta. Foram Todas, sorteadas. sem exceção. Foram sorteadas, menos a nossa. E dizem, foi o que eu escutei, que uma das melhores feijoadas de Curitiba é desse hotel. Não é do Hudson? Não, é desse hotel. Do Four Points. Sim. Dizem. Não Dizem. sei se é, a gente não experimentou. Então, viajante, se você for pra Curitiba, experimente comer a feijoada do Four Points, que dizem que é uma das melhores de Curitiba. A gente não teve essa oportunidade. Por falar em comida, teve algumas outras boas surpresas em Curitiba que a gente teve. Quer que eu te fale uma delas? Fala. A gente descobriu uma pizza pan melhor do que a Pizza Hut. Muito melhor. Muito melhor. Você lembra qual foi? Eu lembro, assim, teve uma noite que a gente queria comer. Mas não queria sair. E não queria sair porque a gente tava cansado, e aí eu pedi no iFood. Sim, e assim, sair em época de pandemia tem todo o trâmite de voltar. Então, a gente já tinha tomado banho, a gente já tinha feito tudo, já tava todo, sabe, prontinho pra dormir, aí bateu a fome. Aí a gente, colocar roupa, sair, comer, voltar, tomar banho, lavar cabelo, secar cabelo, deitar. Não, a gente falou, não, eu prefiro ficar com fome. Aí o Lincoln, não, vamos pedir alguma coisa do iFood. Super pizza pan. Muito boa, bem gostosa, bem recheada, a massa desmancha na boca. Se tivesse no Rio, seria minha favoritinha. Então, não é barata, mas comparada com a Pizza Hut... É muito barata. A gente comprou uma massa pan, meia calabresa, meia portuguesa, com guaraná 2 litros e mais uma pizza de broto de banana com canela, saiu R$95. Sim, é mais barato que a Pizza Hut. Né? Sim, mais barato que a Pizza Hut. E sobrou, né? Muito. Sobrou, porque sobrou mais de meia pizza. Porque não tinha como pedir meia uma pizza. brotinha. Meia, não dava, não tinha como. E valeu muito a pena. Valeu muito a pena. A gente também comeu num restaurante árabe, no Shopping Curitiba. Bem bonitinho aquele restaurante. Bem bonitinho, no restaurante árabe que abriu há pouco tempo ali. Fica no anexo. Nem aparecia no site do shopping ainda, mas que foi bem legal. Foi uma grata surpresa. Uma grata surpresa. Tem mais algum restaurante que a gente comeu fora? Teve, mas não foi legal. Qual foi? A gente comeu a cuca. É muito ruim. Não, esse nem... Sim, pode alertar pra não ir. É que assim, a gente tem a cuca, a Casa das Cucas Vitarelli, que fica lá em Bento Gonçalves, que é simplesmente a melhor cuca. Você gosta de cuca? Eu amo cuca. A melhor cuca que a gente já comeu. A melhor. A melhor. O nem lugar... nem da Casa do Colono é parecida. Não. É muito boa, muito boa. E aí a gente foi comer essa. Vamos à expectativa, né? Frustrado. A cuca não é boa, não assim, não é nada é boa. Nada é bom lá. Vamos lá, não é assim, que ruim. A minha... A tua tava bem ruim. A minha tava bem ruim comparada com a tua. A minha tava regular pra menos. Isso, a tua tava regular pra menos. E o chá tava horrível. Eu adoro chá. Qualquer chá. Eu adoro. E aí eu pedi lá um chá, que era uma mistura de... Nossa, intragável. Não gostei nem do chá. Então é um lugar que realmente eu não indico. Você vai botar na descrição que você não indica? Não, mas né? é assim. Você já sabe, o único lugar que vende cuca que fica dentro do shopping, não vá. E tem vários lugares, não tem só lá nesse shopping, não. Qual é o shopping? Eu acho que é no Curitiba que a gente foi. Mas tem outros lugares. Então, é um lugar que vende cuca? Vende chá também? Não. Passa reto. Como é que a gente pode descrever o que é uma cuca? Cuca. Porque a pessoa tá ouvindo a gente, ela tá pensando, sabe no quê? No sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá pensando num elefante com crista de dragão verde. A cuca é um bolinho bem fofinho, assim, com uma cobertura de uma farofa que é feita com farinha, manteiga e açúcar. E aí ela pode ser de uva, de banana, de chocolate, de Nutella, e o recheio é de acordo com o freguês. E o nome da cuca a gente comeu, que eu não consegui comer toda, é Casa Poland. Não gostei. E é isso. Não indico. Gente? A gente não fala só coisa boa não, tá? Quando não é ruim a gente fala também. E vamos lá.
Eu acho que comida é muito de gosto. De pessoa, de repente uma pessoa vai na Pampam e fala, não gostei, né? Não tem como não gostar da Pampam. Não, mas eu acho que pode, assim, de repente a pessoa gosta do chá que eu não gostei desse lugar. Então eu acho que a gente passa a nossa vivência aqui, a nossa experiência. Não quer dizer que você não vai gostar ou vai gostar. Eu acho a gente passa para você ir lá e experimentar. Gostei. Legal a indicação. Eles têm o mesmo gosto que eu. Porque tem muito isso, né? Tipo, nem tudo que a gente gosta, minha irmã gosta, meu irmão gosta. Eu acho que é muito gosto, certo? Certíssimo, viajante. E a gente encerra aqui a primeira parte. Na semana que vem a gente vai falar sobre o bairro da comida. Santa felicidade. Vamos falar sobre parques e vamos falar sobre museus. Então, até a próxima semana, viajante. Até, viajante. Calma que tem despedida ainda, não é assim. Pera aí, viajante. Para entrar em contato com o Viajante Rei é muito fácil. Você pode mandar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br ou um WhatsApp para 5521 97925 4747. Isso, lembrando que você pode ouvir todos os episódios do nosso podcast no seu agregador preferido de podcast ou no Deezer, Spotify, iTunes, iHeartRadio, Google Podcast, Apple Podcast. Ele adora essa parte. Amazon Music. Eu já falei pra ele cortar e falar de uma forma mais fácil, mas ele adora falar dessa forma. Isso, mas se você não quiser ouvir nenhum desses, você pode ouvir no seu player preferido de podcast, entendeu? Melhor. É isso aí, viajante. Nos vemos na próxima semana com a segunda parte desse episódio especial sobre Curitiba. Então, até a próxima semana com mais de Curitiba pra você. Até a próxima semana, viajante.